A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal FV _ melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre envelheça com sabedoria. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Na mansão do pensamento, o raciocínio emite as ordens, mas é o sentimento que guia. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando envelheça com sabedoria. Pessoas há que não sabem envelhecer, lutam desesperadamente contra os sinais do tempo, as rugas, pálpebras caídas, celulites, cabelos brancos, às vezes se deprime, chegando até o suicídio em alguns casos extremos. Ora, você ter a vontade de ser uma pessoa com uma aparência um pouco melhor, como o Chico dizia, é uma dádiva, né? Porque ele disse, eu sou tão feio que eu uso essa peruquinha aqui para não enfeiar mais o mundo, entendeu? E não merece me ver uma figura tão grande. Opinião dele. Mas um pouquinho de vaidade não faz mal a ninguém. Agora, nada de excessos, né? Tem pessoas que se cortam o tempo inteiro, principalmente as mulheres, não estou aqui ofendendo as mulheres, mas infelizmente, na maioria das cirurgias plásticas, são as mulheres que submetem. E puxa tanto, e estica tanto, que a pessoa não tem dificuldade até de sorrir, né? De piscar dos olhos. Uma coisa totalmente artificial, né? Mas essa mudança agora que estão fazendo os rostos, né? A natureza divina, ela é sábia, ela te deu um corpo de acordo com as suas necessidades evolutivas. Quando é algo, por exemplo, que incomoda, que realmente não faz bem, tudo bem. Para uma vaidade extrema, se cobre tanto com cremes, né, que fica aquela coisa artificial demais. É tão bonito quando as pessoas envelhecem realmente naturalmente. Uma outra coisa que eu chamo a atenção também, né, sem fazer aqui juízo de valores, sem citar regras de comportamento, porque a doutrina espírita não se prende a isso, né? Você é livre. Mas as pessoas mais idosas têm que se preocupar com certo tipo de alimentação, de bebidas, por exemplo. A pessoa faz uso do alcoólico, por exemplo, passou dos 60, toma uma cervejinha então, não vai tomar bebida destilada que é muito forte. Vai atacar as vísceras. Para uma pessoa com mais idade, um idoso, né? Vai ter dificuldade no outro dia seguinte para começar a trabalhar, para ter uma série de responsabilidades. Eu acho que o tempo já passou. Assim são várias outras coisas. A pessoa tem que se preocupar com isso. Olha, eu já tenho um tempo de estrada, né?
tem agora que ser mais precavido para evitar doenças fortes no final da existência corpórea, porque a conta chega, não tenham dúvidas disso. A pessoa passou uma existência quase inteira nos vícios diversos aí, perdendo noites de sono. É claro que ela vai ter uma velhice conturbada, cheia de problemas, com a quantidade de medicamentos, né, diários, enquanto aquela que levou uma vida mais saudável, né, preocupação com o trabalho, obviamente, né, mas preocupada também com os exercícios físicos, aquela coisa toda, com a alimentação mais natural, ele tem a chance, né, a não ser que seja uma aprovação, né, obviamente, mas de chegar uma vida mais longeva com saúde intacta, porque também não adianta, né, a pessoa ficar assim, a pessoa viveu 100 anos, 99 anos, mas vegetando no final, o importante é chegar saudável. Graças ao bom Deus, Deus me privilegiou nesse sentido. Minha mãe está com 86 anos e ela mora sozinha, faz a comidinha dela, lava suas roupas, enfim, isso é tão bonito e tão bom, né? Ver uma pessoa bem idosa e ativa, né? Com uma mente saudável, isso é importantíssimo, né? Parabéns a todos aqueles que chegaram a essa longevidade com saúde física e, acima de tudo, mental. A vida possui alegrias em cada fase, na infância, nos folguedos, na juventude com os amores, no despertar da puberdade, na maturidade com as benesses do trabalho, sua contribuição com o casamento e os filhos ainda, que felizes também vejam, porque não venham a casar-se ou ter filhos, uma opção lógica que a gente respeita, visto que sabem encontrar alternativas na adoção, nas atividades filantrópicas, na sublimação do sexo, dedicando-se a obras meritórias ou mistérios religiosos. Quero também falar um fato pessoal. Um dia um amigo chegou e disse, olha, você está bem para a sua idade, 62 anos, não parece bem conservado, o que você faz para fazer isso? Nada. De extraordinário. Não sou muito chegado a ficar fazendo exercício físico, gosto sim de alimentação mais natural. Olha, a única coisa que eu falo para todos que estão me ouvindo e para os meus amigos, que é uma coisa que envelhece muito o ser humano, isso já foi comprovado, são os ressentimentos. Toda pessoa carrancuda, revoltada com a vida, ela tende a envelhecer mais rápido. Então seja alegre, sorridente, o sorriso faz um bem tão grande. Seja alegre, por mais dificuldade que você passe, porque todos nós passamos. Mas tente ser feliz e esqueça aquilo que que te fez mal. Já foi lá passado. Não se prenda a isso. Use-o como trampolim, né, como experiências para não cometer os mesmos equívocos e seguir adiante. Não adianta você se prender, porque aí vai te causar problemas sérios de depressões, até mesmo de obsessões, né? Então é um segredinho aí que eu uso e eu falo para os amigos, que deixou de ser segredo agora, já que eu falei, né? Finalmente, na velhice, na satisfação de ver os filhos encaminhados, nas alegrias com os netos, ou ainda as lembranças do passado, como fotografias, visitas, etc. Olha aquele período que nós fomos lá, no lugar assim, meus amigos. Dessa forma, vivemos bem cada momento. Não se terá frustrações por algo que deixou de fazer. Quase sempre somos injustos conosco mesmos e até com o Criador, alegando que nada temos ou que nada somos. Não pense assim. Se você não conseguiu um grande patrimônio, quem sabe você deixou um patrimônio nos seus filhos, numa educação invejável, comportamento distinto, assim nos seus netos e sucessivamente. Deixou uma prole de valores morais. É uma grande herança, né? Em alguns casos, por exemplo, oramos para pedir mais e mais e esquecemos de rezar para agradecer a saúde, quando em muitos falta, o trabalho, quando muitos perambulam desempregados e disso amargam, sem saberem buscar a utilidade do serviço desinteressado, até que arrumem um trabalho formal. Se fizermos um exame acurado, correto, de nossas vidas, saberemos recolher momentos deliciosos de que não nos esqueçamos. Aliás, a mente tem um mecanismo psicológico para fazer esquecer os maus momentos. É uma defesa do próprio organismo. A velhice pode ser um repositório de bons momentos, mas também pode ensejar a busca de preenchimento do tempo dedicando-se a atividades ou serviços
assistenciais filantrópicos. Faz um bem enorme. Eu já falei, vou voltar a falar. Eu tinha uma vizinha, ela vivia com problemas depressivos graves. Fora internada pelo seu esposo em várias clínicas para tratamento. Melhorava um pouco, voltava para casa recaída. Até que um dia uma amiga resolveu convidá-la para visitar aqui em Juiz de Fora, como oncológica, né? Hospital de Câncer. Ricardo Moisés Júnior, visitar aquelas pessoas, a Fundação Espírita João de Freitas. Ela começou a frequentar, auxiliando, né? Levava às vezes uns biscoitinhos para algum idoso que fora simpático, e aquilo foi criando um laço. Hoje ela é uma trabalhadora do movimento espírita dedicada. Aí um dia eu perguntei a ela sobre os problemas, olha, eu tenho até vergonha de falar que eu tinha problema quando eu encontrei problemas com tantas outras pessoas que são muito maiores do que os meus têm solução, o deles já não tinham mais, já estava no final da existência. Então nós precisamos fazer às vezes isso, porque isso faz um bem muito grande, porque quem enxuga as lágrimas do próximo não tem tempo de curtir as suas. Assim saiba envelhecer com sabedoria. Então quem faz bem ao próximo sempre vai receber bem, não tem tempo para ter depressão, para ser uma coisa. Esteja ativo. Não precisa trabalhar um trabalho braçal, às vezes o seu corpo já não permite mais, mas faça pelo intelecto, escreva, leia bons livros, faça boas ações, tudo isso é compensatório. Algumas pessoas sabem encontrar um sentido para a vida. Julgam-se sós, deprimidas, desesperançadas. Não sabe aceitar, por exemplo, o casamento e a saída do lar dos seus filhos. E aí entram em solidão depressiva. Outras, que tiveram suas energias voltadas para os ganhos materiais, a fama ou o poder, não sabem achar-se desprovidas desses atributos efêmeros. No decorrer da vida, muitas coisas vêm e vão embora. Só o que fica são as experiências, as conquistas do espírito. Essas ninguém saca de nosso poder. São aquisições imorredouras que nos acompanharão por todo sempre. Saber amealhar esses valores é uma sabedoria, que se não é inata, a evolução do ser vem com o tempo, quando aprendemos inexoravelmente a emprestar valor às vivências. Alguns acreditam que a atividade assistencial é tarefa para a mulher, ou para religiosos tão somente, ou ainda para tolos, que nada têm o que fazer na vida. Mas a verdade é que o serviço desinteressado, filantrópico, em qualquer setor da vida, seja o serviço religioso, cooperativo, desportivo, enfim, de qualquer natureza, é bom para a satisfação do ego e harmonia da autoestima. Clubes de serviço, como Rotary e Lions, são preenchidos por pessoas que estão bem empregadas, têm razoável salário, possuem família, mas mesmo assim sentem necessidade de doar-se. O mesmo ocorre quanto à maçonaria e outras instituições semelhantes. Então perguntamos, o que impele essas pessoas a buscarem os serviços assistenciais ou de utilidade pública? A mesma força do amor, que apaga a multidão dos nossos erros, como dizia Mahatma Gandhi. Dessa forma, por mais pobre que você se considere, por mais desprovido que seja, sempre há algo para dar, um serviço para oferecer. Portanto, os segredos para a felicidade plena é engajar-se em um trabalho voluntário. Algumas pessoas sentem necessidade de se exercitar, seja para queimar calorias, para divertir-se com os esportes e por estrita recomendação médica, a fim de prevenir problemas cardiovasculares, pressão alta, colesterol elevado e triglicérides. Enfim, corrigir ou prevenir problemas de saúde. Mas a atividade física contribui um valor muito maior para o bem-estar e a felicidade. Elimina toxinas, energias concentradas nos músculos enrijecidos pela tensão. Favorece as pessoas a saírem um pouco de si mesmas, olhando o ambiente, conversando com outras pessoas e participando de atividades em grupo. Nem sempre os métodos são os mesmos. É preciso escolher o seu. Cavalgar, caminhar, andar de bicicleta, correr,
jogar bola, futebol, basquete, vôlei. Vamos lá. Exercitar-se é bom para o físico e para a mente. Disse que o ócio é a mãe de todos os vícios. Quando nada fazemos, o pensamento voa e muitas vezes pensa o que não deve. Preenchido o tempo adequadamente, não sobra espaço para nos sentirmos sós e inúteis. Mesmo que não possamos nos exercitar por algum problema físico ou patológico, praticar atividades caseiras dentro do possível aliviará o estresse. Arrumar a casa, contribuir com a limpeza, tomar conta dos animais, zelar pelo jardim. Enfim, cada um deve descobrir a sua tarefa, realizando-a quando possível. Tal atividade deve ser exercida mesmo que não haja reconhecimento ou agradecimento. A satisfação, no caso, é pessoal. Não se deve fazer nada na vida à espera de agradecimento. Fazemos porque queremos. Como disse Jânio Quadros, filo porque quilo. Devemos realizar apenas isso, nos autogratificarmos por termos produzido algo de útil, entregarmos-nos à sensação do bem feito. Portanto, saia da inação e faça algo, por mais simples que seja, mas faça. Com o suor do próprio rosto, realizamos nossas obras. Faze por ti, que te ajudarei. O trabalho enobrece o homem e nos dá direito ao lazer, ao relaxamento. Ninguém pode viver só de trabalho, em compulsão febril. Há que ter momentos de lazer. Mas o corpo físico, que abriga nossa alma, também necessita do merecido repouso. Então, para a maior felicidade, o ser humano precisa enfeixar em si 3 momentos: trabalho, lazer e repouso. E tudo isso sob o palio da religiosidade, auspício de um ser superior que governa e dirige nossas vidas. O que fazemos é abençoado por Deus. Assim, acreditamos que estamos sempre apoiados, ajudados por um ser superior. Sentimos-nos fortes e felizes pelo que fazemos, sabedores que nunca ficamos ao desamparo e que essa força superior nos envolve, acalmando as inquietações que possam ocorrer. Fortalecemos o ânimo que fica inquebrantável, seja quais forem as circunstâncias. Como os cristãos de outrora, que dirigindo-se ao suplício da arena, onde seriam submetidos aos ferozes leões, caminhavam entoando cânticos corajosos destemidos, e nem estavam, àquele tempo, imbuídos das ideias da imortalidade, nos termos postos pelo espírito de Kardec em 1857. A religiosidade completa o círculo da vida, pleno, integral, que nos propicia a felicidade desejada. E as maiores expressões da religiosidade e de Deus são o amor, a misericórdia, o perdão, o coração puro e limpo, a simplicidade e a humildade. Em resumo, o homem pode ser feliz no plano terreno, embora ainda sofra as injunções do planeta em seu atual estágio, mas certamente terá a felicidade plena no plano espiritual, devendo estar preparado para o novo reino de luz e de paz que se avizinha. A lei dos homens está naturalmente sujeita à falibilidade humana, conquanto os magistrados, promotores, procuradores, defensores e delegados de polícia se aperfeiçoem cada vez mais. Sempre pode restar um caso não julgado ou apurado satisfatoriamente. Outras vezes, crimes ou infrações permanecem impunes, gerando descrédito no sistema judiciário. Muitos, então, se lamentam, julgando-se injustiçados. Pessoas há que acham ter seus direitos preteridos, ocasionando insatisfações e até tristezas. Entretanto, há uma lei infalível, a lei de causa e efeito, pelo qual respondemos por nossos atos na medida de nossa culpa, ao que pagaremos até o último centil, nos termos do Evangelho, como condição sine qua non
para ingresso nos reinos do céu, visto que há muitas moradas na casa de meu Pai, como acentuou Jesus. O juízo final reside no exame da consciência, na submissão à purgação dos débitos através de sucessivos processos reencarnatórios, procedimentos de auto-regeneração mediante a misericórdia divina, que põe a nosso alcance a possibilidade de encararmos e assumirmos nós mesmos os procedimentos liberatórios das culpas. Ainda que Jesus tinha dito: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, acrescentou a Madalena: vai e não peques mais, sugerindo uma mudança de conduta como pedagogo por excelência que era. Assim, ao se sentir infelicitado por alguma ingratidão, maldade ou injustiça, creia que não haverá impunidade no plano divino, respondendo cada um a seu tempo pelas ações. E aquele que for humilhado será exaltado, os que choram serão consolados, bem-aventurados serão os aflitos. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dessa forma, não precisemos ser estoicos, suportando o peso de aflições, se desnecessário o suplício. Devemos ter paciência, resignação e confiança na justiça divina, que não falha. Lembremos-nos que podemos estar sendo vítima agora de imperfeições do passado, sendo-nos dado o frio conforme o cobertor, na medida da nossa necessidade de evolução e progressos, e da nossa capacidade de suportar o jugo, que é suave, não superior às nossas forças. Conclusão: padecemos consoante nosso karma, mas somos dotados de livre-arbítrio para mudar o curso das coisas. Esses dois vetores, karma e livre-arbítrio, representam um sistema de evolução e progresso que dirige nossas vidas. Segundo a espiritualidade, a arte de manter a saúde e viver em paz consiste em levar uma vida de fraternidade e amor ao próximo. Como dizia o missionário da fraternidade, Francisco de Assis: é dando que se recebe, portanto, é servindo que se é servido. E outro baluarte da arte de bem viver foi Martin Luther King Jr., que nos legou essa preciosidade de regra. Nós aprendemos a voar como os pássaros e nadar como os peixes, mas não aprendemos ainda a arte de viver como irmãos. O corpo humano é o instrumento concedido pelo Criador que permite ao homem evoluir, submetendo-se às vicissitudes da vida corpórea. Por isso, ele deve ser protegido, preservado, e não só das intempéries, a partir da evolução e dos progressos da sociedade organizada. Criou roupas, calçados, agasalhos, moradias, e propiciou o mecanismo de defesa do organismo através da descoberta de vacinas e remédios que previnem as doenças e igualmente promove a cura, posto que não há doenças, mas doentes. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Como temos lidado com a dor? O filósofo moderno Byung-Chul Han, em sua obra Sociedade Paliativa, traz uma séria reflexão sobre o nosso tempo e o nosso comportamento. Ele afirma que vivemos uma espécie de algofobia, ou seja, um medo generalizado e um pavor profundo diante de qualquer tipo de sofrimento. Fugimos da dor a todo custo. Criamos uma sociedade que busca a anestesia permanente, na qual tudo deve ser fácil, confortável e só há espaço para o sucesso constante. A dor passou a ser vista como um sinal de fraqueza, um obstáculo que deve ser imediatamente eliminado com remédios e distrações, pois ela atrapalha o nosso desempenho no mundo. No entanto, quando fechamos totalmente as portas para o sofrimento, quando nos recusamos a enfrentar as frustrações e contrariedades da vida, deixamos de sentir
e, principalmente, deixamos de aprender e amadurecer. A dor é sempre um sinal, uma mensagem profunda da vida que precisa ser ouvida e compreendida para que possamos crescer. O pensador Leon Denis nos convida a olhar para as nossas aflições com outras lentes. Ele nos apresenta a dor como uma lei de equilíbrio e de educação da alma. A alma, para conquistar seus atributos de grandeza, de poder e de verdadeira felicidade, precisa das rudes lições que despertam a sua sensibilidade e fazem crescer a sua vontade e a sua consciência. Imaginemos um bloco de mármore frio, informe e sem beleza. Para que dele surja uma estátua viva, com formas harmoniosas e suaves, é preciso a ação incessante e vigorosa do martelo e do cinzel. Assim age a dor nas profundezas da nossa consciência. Ela é o cinzel nas mãos de um artista incomparável que desbasta as nossas arestas, elimina o nosso orgulho e o nosso egoísmo, modelando a nossa beleza interior. Não se trata de buscarmos o sofrimento de forma voluntária ou masoquista. A vida possui seus desafios naturais e as nossas escolhas passadas nos trazem as reparações e expiações necessárias. O convite é para que, quando a dor se erguer inevitável em nosso caminho, não nos revoltemos nem nos entreguemos ao desânimo arrasador. Não tentemos anestesiar a alma para fugir da realidade do trabalho íntimo. Em vez disso, procuremos entender os ensinamentos secretos que essa prova nos traz. Associemos a nossa vontade e o nosso pensamento ao propósito elevado dessa experiência, sabendo que o sofrimento é um indicador que nos revela o lado mais sério e imponente da nossa jornada imortal. A dor é o mais nobre agente da nossa perfeição. É na dor que mais se sobressaem os cânticos da alma e se revelam os verdadeiros heróis. Ela nos liberta do vício, da apatia e da indiferença, ajudando-nos a construir uma individualidade luminosa, forte e plenamente viva. Assim, diante dos dias cinzentos e das lágrimas, acolhamos o sofrer com coragem e demos a ele um novo significado. Tenhamos a certeza de que não estamos sendo destruídos pela adversidade. Estamos, na verdade, sendo lapidados para a eternidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, cada ser está em um determinado estágio evolutivo e, portanto, fazendo tudo o que lhe é possível para fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si mesmo. Nós somos a nossa melhor versão de todos os tempos, obviamente, somada às várias experiências acumuladas através de sucessivas reencarnações. Respeitemos o entendimento do próximo, sem violentar-lhe a consciência, porque às vezes a sua capacidade não permite enxergar um tanto mais além daquilo que ele está realmente propenso. Que Deus abençoe a todos, que vivamos em paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho, que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.